Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025. Nessa rodada, galera, de quinta-feira eu separei aqui para vocês 7 jogos, tá? Vamos ter Liga Europa, Conference League e Brasileirão. E no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto, tá? Essa rodada eu não vou deixar bilhete de alavancagem porque eu não vi muitos jogos assim, interessantes para alavancagem, tá? Mas vai ter o bilhetezinho pronto aí, como é de costume para vocês no finalzinho. E já vou pedindo ajuda de vocês aí para deixar um like aqui no vídeo, que é muito importante, tá? Vamos tentar aumentar esses likes, galera, que realmente tá muito baixo aí os likes. Conto com a ajuda de vocês, tá? E quem puder também se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, tá? Lembrando que a gente tem grupo VIP, tá? Tem grupo VIP de palpites e bilhete e outros tipos de bilhete como bingo e alavancagem, tá? E também tem o grupo VIP de Shuribet, tá? Pra quem não sabe, tem vídeo aqui no canal, tem playlist, né? Tem playlist aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Tem a playlist aqui explicando tudo sobre a Shuribet, então depois dá uma conferida aí, você que ainda não sabe como que funciona, tá? Então se você tiver interesse em algum desses grupos, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número tá na descrição desse vídeo, aí você manda mensagem lá informando qual grupo que você quer informação, que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. E vamos lá, galera, nessa rodada aqui a gente vai ter Liga Europa, Conference League, Brasileirão, como eu falei, né? Liga Europa a gente vai ter 4 jogos, Conference League 2 e Brasileirão, um joguinho aí entre Fluminense e São Paulo. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, 2h45 da tarde a gente tem Liga Europa fase de grupo, fase da Liga, na verdade, né? Rodada 5, a gente vai ter a Roma jogando em casa contra o Midtjylland, né? Midtjylland, por sinal aí, líder, né? Dessa fase da Liga até o momento, é uma equipezinha que vai fazendo uma boa campanha, né? E eu vou mostrar aqui na classificação para vocês, né? O Midtjylland aí 100%, 4 jogos, 4 vitórias, né? Venceu Sturm Graz, venceu o Nottingham, venceu o Maccabi Tel Aviv e na última rodada venceu o Celtic, né? Então a equipe tá on fire. E do outro lado a gente tem aí a Roma, 2 vitórias e 2 derrotas aí, em 18º lugar com 6 pontos, né? A última rodada acabou vencendo o Rangers fora de casa por 2-0, mas vinha de 2 derrotas seguidas, né? 2 derrotas seguidas em casa, né? Por Victoria Pilsen e também por Lille. Então é uma equipe que tem oscilado um pouco nessa Liga Europa, né? Porém, no campeonato italiano a equipe tá muito bem, né? Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando, galera, é a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para Roma. Agora, o próximo jogo aqui da Liga Europa, fase da Liga, a gente vai ter aqui o Aston Villa, né, da Inglaterra, contra o Young Boys, da Suíça. 2h45 da tarde esse jogo, o jogo vai ser na Inglaterra, né, na casa do Aston Villa. O Aston Villa que é sexto colocado aí com 3 vitórias e 1 derrota, somando 9 pontos aqui em sexto lugar. E do outro lado a gente tem aí o Young Boys com 2 vitórias e 2 derrotas, 6 pontos até o momento em 22º lugar. É uma equipe que está com a defesa bem frágil, né, e do outro lado a gente tem o Aston Villa aí, que vem de uma vitória importante na Premier League por 2-1 fora de casa contra o Leeds, né? Vem de 3 vitórias seguidas, na verdade, né? Os últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. E o Young Boys, que vem de 2 vitórias seguidas no Campeonato da Suíça, para cima aí do St. Gallen e pro Inter Turku. O Inter Turku, né? Na verdade. No confronto direto aqui, teve jogo pela Champions do ano passado, eu nem me recordava que o Young Boys estava na Champions, né? E acabou que o Aston Villa venceu por 3-0, né? Jogando fora de casa. Então, assim, eu acredito aí que é jogo favorito pro Aston Villa vencer. Tá pagando a odd aqui, galera, de 1,22, na minha opinião, só para completar bilhete mesmo. Mas a gente tem um mercado de gols aqui que, na minha opinião, é bem favorável, tá? Primeira opção que a gente pode estar pegando aqui é a dica mais de 2 gols e meio na partida. E a segunda opção, casa mais de 1 gol e meio, né? No caso, o Aston Villa para marcar 2 gols ou mais, independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para Aston Villa. Agora o próximo jogo aqui da Liga Europa, a gente vai ter aqui o Lille da França jogando em casa contra o Dinamo Zagreb da Croácia. Jogo 2h45 da tarde. Na classificação a gente vai ver aí o Dinamo Zagreb, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 7 pontos. E o time do Lille, 2 vitórias e 2 derrotas, né? Vem de 2 derrotas seguidas aí, né? Na última rodada perdeu para o Estrela Vermelha 1-0. E antes disso tinha perdido em casa por PAOK da Grécia por 4-3, né? Então 2 derrotas seguidas. E a equipe vai querer quebrar essa sequência aí para poder subir na tabela também, né? Do outro lado, o Dinamo Zagreb, que no último jogo acabou perdendo em casa para o Celta de Vigo 3-0. E antes disso tinha empatado fora
fora de casa contra o Malmo por 1-1, jogando lá na Suécia. Os últimos 5 jogos aqui do Lille, 2 vitórias e 3 derrotas, e os últimos 5 jogos do Dinamo Zagreb, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto não aparece nenhum jogo. E aqui, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Acredito que vai ser um jogo aberto com muitos gols, então no primeiro tempo deve acontecer um golzinho. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar aqui 2-1 casa, 2-1 pro Lille. Agora, nosso último jogo aqui da Liga Europa, a gente vai ter o Real Betis jogando em casa contra o Trash, né? Uma equipe da Espanha contra uma equipe da Holanda. 5 horas da tarde esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Betis. O Real Betis até o momento aí 2 vitórias e 2 empates, não perdeu ainda, né? Tá com 8 pontos aqui em 9º lugar. E do outro lado a gente tem o Trash, que não ganhou ninguém até o momento, né? 1 empate e 3 derrotas com 1 pontinho apenas lá embaixo. Acredito que é jogo favorável demais aí pro Betis vencer, né? Tá pagando aí um odd de 1,36, 1,40. E a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Bet, 3 vitórias e 2 empates, e os últimos 5 jogos do Trash, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto não tem nenhum jogo, e aqui, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica casa vence, né? Real Betis para vencer, e a segunda opção, casa mais de 1 gol e meio, né? No caso, o Betis para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Real Betis. Agora vamos aqui para a Conference League, né? A Liga da Conferência aí, fase da Liga. A gente vai ter aqui o primeiro jogo, Fiorentina contra o AEK, né? Uma equipe da Itália contra uma equipe da Grécia. 5 horas da tarde esse jogo, válido pela 4ª rodada. E a gente vai ver, né? A Fiorentina com 2 vitórias e 1 derrota até o momento em 8º lugar com 6 pontos, né? Venceu as 2 primeiras partidas contra o Sigma e também contra o Rapid. E no último jogo acabou perdendo lá na Alemanha por Mainz, né? Por 2-1. Já o time do AEK, da Grécia, primeira rodada acabou perdendo para o Celtic por 3-1, depois venceu por 6-0 o Aberdeen e na última rodada empatou contra o Shamrock Rovers em 1-1, jogando em casa, né? Aqui tudo indica que a Fiorentina vai vencer, galera, porque é uma equipe forte, mas a gente vai ver aqui que os últimos 5 jogos não é tão favorável, né? São 2 empates e 3 derrotas, enquanto o AEK 4 vitórias e 1 empate. Confronto direto teve um jogo lá em 2007 onde ficou um empate 1-1, e pra gente evitar qualquer possível zebra, né, galera, especialmente tá pagando uma odd de 1,75, tá uma odd alta, né, pra Fiorentina vencer. Aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar um empate de 1-1, talvez um 2-1 para a Fiorentina pelo fato de jogar em casa, mas está com cara de empate. Agora o outro jogo aqui da Conference League, a gente vai ter aqui o Strasbourg da França jogando em casa contra o Crystal Palace da Inglaterra. Esse jogo que acontece 5 horas da tarde. Na classificação, o Strasbourg, 7º colocado aí com 7 pontos, né? 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. E o Crystal Palace, 2 vitórias, 1 derrota com 6 pontos em 9º lugar, né? Na estreia, o Crystal Palace venceu o Dinamo Kiev, depois perdeu em casa pro EK e na última rodada aí da Conference League venceu o Alkmaar por 3-1. Já o time do Strasbourg na estreia venceu o Slovan Bratislava fora de casa 2-1, depois empatou em casa contra o Jajolina e no último jogo venceu fora de casa o Häcken da Suécia por 2-1. Então assim, acredito que essa equipe da França pode sim oferecer um perigo para o Crystal Palace, tá, galera? Mas vale relembrar aí que o campeonato inglês é mais disputado que o francês, na minha opinião, né? Então promete ser um equilíbrio aí total nesse confronto. Os últimos 5 jogos do Strasbourg, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Crystal Palace, 4 vitórias e 1 empate. Confronto direto não tem nenhum jogo. E aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos para o nosso último jogo, Brasileirão Série A. A gente vai ter a rodada 36 aqui, o jogo entre Fluminense e São Paulo. 8h30 da noite esse jogo, o Fluminense vai estar jogando em casa e vai tentar buscar aí uma vitória, né? 2 equipes que estão na briga por Libertadores, né? O Fluminense, por sua vez, está tentando pegar até uma vaga direto na fase de grupo, né? Da Libertadores, está com 55 pontos, se vencer vai 58. Passa o Botafogo, tá? Porque vai chegar a 17 vitórias, né? Lembrando, o primeiro critério do Brasileirão é o número de vitórias, né? Então ele passa o Botafogo e joga a pressão pro Botafogo, que vai jogar fora de casa contra o Corinthians, né? E do outro lado a gente tem o São Paulo, que vai tentar beliscar aí um possível G8, né? Um possível G8 que pode acontecer caso o Cruzeiro vença aí o
como se diz, vença aí a Copa do Brasil, né? Lembrando que o Fluminense também tem possibilidade de vencer a Copa do Brasil porque tá na semifinal, né? Então, assim, vai tentar aí se manter entre o 8º lugar aí, pelo menos, né? Entre os 7 primeiro, na verdade, né? E no caso o São Paulo aqui precisa vencer e contar com a vitória do Fluminense ou do Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Para abrir esse G8, na verdade, né? Eu tava falando do Fluminense, mas na verdade São Paulo aqui que tem que torcer pro Fluminense ou Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil. Mas promete aí ser um jogo bem interessante pra gente assistir, né? Os últimos 5 jogos do Fluminense, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do São Paulo, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Fluminense e 3 vitórias do São Paulo, né? Primeiro turno São Paulo levou a melhor jogando em casa, venceu por 3-1, e aqui a melhor opção que tem pra gente trabalhar, galera, é o mercado de gols, né? A primeira opção que eu deixo pra vocês é o mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Fluminense. Enfim, galera, fechamos aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete da rodada, tá? E o nosso bilhete da quinta-feira ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aí para essa quinta-feira, a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Aston Villa contra o Young Boys, a gente colocou aqui Aston Villa mais de 1 gol e meio na partida, né? No caso, o Aston Villa tem que marcar 2 gols, independente do resultado final. Aí o segundo jogo, Real Betis e o Trash, a gente colocou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Fluminense e São Paulo, a gente colocou aqui o Fluminense mais de meio gol, né? No caso, o Fluminense tem que marcar 1 gol, independente do resultado final. Aí a gente teve uma odd aqui, galera, de 1,98. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 198,97. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui o nosso vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Dos palpites, dos bilhetes, no caso do bilhete, na verdade, né? Se você gostou aí, já vai deixando o seu like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? Deixa aí o seu comentário, elogio, crítica, sugestão, o que tá achando aí dos palpites, tá? Deixa aí seu comentário que também é muito importante pra gente melhorar cada vez mais o canal BetGreen pra vocês, tá? E quem puder também ajudar, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, em grupo de WhatsApp, Telegram, tá? Coloca ali no status do WhatsApp também, é só copiar o link e colar lá, assim você vai fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas e eu vou ficar muito agradecido, tá show? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera, valeu, valeu, fui!